Bom dia? É um bom dia? Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Essa é a pergunta. A pergunta que não quer calar. A pergunta de R$ 1 milhão. É isso? Deixa eu até atualizar meu aplicativo aqui, gente. Ah, minha produção já tá falando aqui. Tudo ok. Tudo ok agora? Tudo ok agora? Ah, agora sim. Vamos começar de novo? Gente, eu não posso falar que eu fiquei meio irritada de manhã. Bom dia, então. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão de saúde na manhã dessa quarta-feira? Vou repetir tudo que eu já tinha dito. Com cara de quinta-feira, pra quem desligou, né, o celular despertou, eu desliguei ele achando que ia dormir 5 minutos e dormi meia hora, gente. Meia hora. E aí? Ai, obrigada, gente. Vocês são muito fofos. Bom, eu vou dar de novo, né? Bom dia, porque eu tava olhando aqui os comentários. Mariano tinha falado bom dia, Mariano. A Jess também tá aqui, bom dia. Rodinei também tinha falado bom dia, Rodinei. O Will também aqui, bom dia, gente. Bom, até me perdi aqui no que eu tava falando. Foi isso que aconteceu de manhã. O Juan até deu um exemplo muito bom, sabe? Depois do almoço, no domingo, quando a gente deita ali umas 2 horas da tarde, fala, vou dormir assim, ó, meia horinha estourando, 1 hora. E aí a gente acorda 8 horas da noite, tipo, muito perdido. Onde eu tô? O que eu tô fazendo da minha vida? Que dia é hoje? Sabe? Foi exatamente assim que eu acordei hoje. Fiz as coisas assim, ó, tudo atropelada, correndo, e vocês sabem que eu tenho uma rotina matinal, tá, gente? Então, assim, hoje foi. E ainda depois peguei trânsito. E agora a gente iniciou a dele. E cadê o áudio? Ó, meu pé que não dá pra ver, mas ó, é isso. Mas tá bom, gente. Ó o Pércio me consolando aqui, falando, ao vivo acontece, faz parte, deu risada. É sobre isso, né, gente? Dar a cara a tapa aqui e fazer, ó, mais um dia que eu quero espirrar. E fazer ao vivo é isso mesmo, tá? O Jax falando bom dia, Fernanda, bom dia, Jax. A Rebs também falando bom dia. Bom dia, Rebs. E aí, gente? Ó, o Mariano está falando, o estado do Amazonas está precisando de uma pessoa como você para divulgar o agro do estado. Ai, gente, vocês são muito fofos. Mas vamos falar do Amazonas aqui, gente, na Daily. O que vocês querem saber do Amazonas também? Eu conheço pouco sobre o agro também, mas a gente pode pesquisar também e trazer essas informações aqui na Daily, tá? Combinado? Bom, agora sim, bora começar, né? Vocês entrem aqui, podem dar bom dia para a menina do agro que eu vou respondendo, gente. Bom, look da menina do agro. Eu tô com aquela blusinha que eu adoro, gente, que eu não sei, chega pertinho, eu não sei se são cachorrinhos. O pessoal fala às vezes que é uma ovelhinha, eu tô olhando no retorno, que é uma ovelhinha, mas não é, gente. Pra mim isso aqui é cachorrinho, tá? É isso. Bom, falar pra vocês que hoje, então, dia 21, é dia da árvore. O meu consolo hoje vai ser o quê? O yakisoba no horário do almoço, tá? Mas vamos falar de clima? Vamos falar de clima aqui, pra gente dar continuidade à daily. Vou falar pra vocês que hoje, né, o Jack já falou, não tá chovendo no Rio Grande do Sul, mas hoje, gente, a gente tem previsão de chuva para boa parte do Brasil, tá? Não vai chover somente mais ali no interior da região Nordeste. No restante do Brasil tem esse indicativo de chuva. Inclusive, em muitas localidades, chuva já agora pela manhã, tá? Inclusive, se a gente olhar nos stories agora de várias aqui no Instagram, né? Várias pessoas já postando também sobre a chuva. Aqui no interior de São Paulo tem chuva sim, o tempo está nublado e hoje a gente tem máxima de 26, mínima de 17, mas vocês estão lembrando da previsão para sexta-feira, né? A gente tem ali máxima de 22 e mínima de 11, tá? Vocês querem ver como é que tá o clima agora? Aqui, vamos lá? Vamos mostrar? Ó, dá pra ver que tá nublado porque a nossa luminosidade aqui é menor, né, gente? E é isso, né? Esse é o clima estranho que a gente inicia a primavera amanhã, tá, gente? É isso, vamos manter no nosso radar. Aproveita nesse momento e me conta também como é que tá o clima aí na sua região, né? Como é que tá chovendo, não tá chovendo, enfim. Só pra gente... Sabe, a Jess tá falando, partiu o time da menina do agro no Amazonas, ihu. Gente, eu queria, inclusive, gente, queria muito. Eu fui pra Manaus, só acho que... toda vez que eu ia pra Roraima, eu pousava ali, né, fazia escala em Manaus, mas assim, eu não conheço nada do Amazonas, tenho muita vontade também.
E a Rebs falou que vai trocar o pedido do almoço. Essa menina, gente, o yakisoba é muito bom. Enfim, bom, vamos trazer alguns highlights pra gente começar a trazer as informações, ó. Primeiro, o nosso highlight, inclusive, tem tudo a ver com com o primeiro tweet aqui de hoje, que é do AgroLink, porque ontem, não sei se vocês viram, mas o preço da soja subiu mais de 1% lá na Bolsa de Chicago. Claro que o mercado está atento a todas as informações, fundamentos, as informações vindas também do macroambiente, mas vou contar uma coisa para vocês. Ontem o mercado, né, tanto soja quanto milho foi puxado, a gente já falou dessa correlação entre as commodities também negociadas lá na Bolsa de Chicago. E aí foi puxada, então, pela forte valorização do trigo, tá, gente? O trigo subiu ontem mais de 7% na CBOT. A gente está falando dos principais vencimentos entre 8 e 9 dólares por bushel. E tudo isso porque o conflito entre a Rússia e a Ucrânia voltou a ficar em pauta. Mas por que, menina do agro? Porque o presidente Vladimir Putin está sinalizando que pode romper esse acordo com a Ucrânia, que libera até esse momento a exportação de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, tá? Então o mercado está muito atento, muito sensível a essas informações. A gente tem acompanhado desde semana passada uma volatilidade muito grande também nos preços lá no mercado internacional. Então, assim, ponto importante para a gente manter também no nosso radar, tá certo? Vamos ver como é que vai ser a negociação hoje. E só para a gente contextualizar, a gente tem desde julho, na verdade, né, do mês de julho, a Ucrânia já exportou ali pelo Mar Negro mais de 4 milhões de toneladas. Destaque principal, o milho, em segundo lugar a gente tem trigo e o restante a gente tem oleaginosas, tá? Então vamos manter tudo isso no nosso radar. Deixa eu ver só aqui, porque tem um comentário do Pércio, ó. O Pérez está falando, em Olímpia, São Paulo, choveu hoje até agora 10 milímetros. Bom, já melhora nosso oxigênio e molha a terra. Ah, isso mesmo, né, Pérez? É isso que a gente está querendo também, tá? Bom, então a gente vai ficar de olho nessas informações também, no comportamento dos preços lá no mercado internacional. Aqui no Brasil, um dos nossos destaques é o plantio da nova safra também, né, de soja. A gente está olhando a temporada 22-23. Paraná, que é o segundo maior produtor de soja aqui no Brasil, a gente tem atualização. O DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, falando que a gente tem até esse momento pouco mais de 6% da área estimada para ser plantada com soja lá no estado, ela já foi cultivada. Estamos falando de 5,7 milhões de hectares, essa é a projeção para essa temporada, e desse total a gente tem 6% já cultivado, tá? Vamos ficar de olho também, lembrando que o vazio sanitário de soja terminou no dia 10 de setembro também lá no estado do Paraná, tá? Em contrapartida, a gente está acompanhando a colheita do trigo também lá no estado do Paraná, 28% da safra já foi colhida e a gente tem 79% das lavouras de trigo em boas, excelentes condições lá no estado paranaense, tá certo? É isso. Bom, bora começar a trazer as informações então, né? O que é notícia no mundo e no agronegócio já na manhã dessa quarta-feira. Deixa eu só dar um bom dia. Bom dia, Matheus! Olha o Matheus aqui. Gente, quanto tempo! E o Pércio falando, sim, com certeza. Bom, vamos lá. Primeiro tweet, então, o AgroLink destacando justamente essa informação. A gente tem o trigo aqui, ó, disparando com o aumento da tensão lá na Ucrânia. Vou curtir aqui para manter no nosso radar e lembram que a gente estava falando até mesmo na semana passada, né? Que a gente tinha esse conflito entre os dois países desde o final do mês de fevereiro e isso tinha se perdido, né? A gente não tinha mais tantas informações também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e aí a gente tem uma reviravolta e as informações voltam com tudo, inclusive influenciando o comportamento das cotações também lá no mercado internacional, tá? A gente ainda tem o sistema CNA, lembram de ontem da gente falando das flores também, ó? Cerca de 8 mil produtores de flores e plantas atuam no Brasil.
Ao todo, cultivam mais de 2,5 mil espécies. O setor emprega 209 mil pessoas. Olhem o tanto de gente, né, também envolvida nesse setor, diretamente sendo 38,7% das ocupações relativas à produção, 4,3% à distribuição, 53,5% no varejo e 3% em outras funções também, gente. Você amou? Eu amei muito, vou curtir aqui, tá, gente? E lembrando que ontem a gente estava falando também de uma recuperação nesse setor, inclusive com retomadas dos eventos, que o setor, né, a produção de flores aqui no Brasil, em todo o mundo, foi severamente afetada por conta desse distanciamento social, que foi uma das obrigatoriedades aí para a gente conter também Covid-19, né? Esse ano, 2 anos de pandemia, então assim, a gente vê o setor também numa recuperação, né? É isso. Ó o Marconi falando bom dia. Bom dia, Marconi. Tá chovendo aí no Pará? Conta pra gente. A Rebs falando em flores, a Expo Flores tá linda demais. É, a Rebs já foi. Conta pra gente como é que foi aí, Rebs. E a Jess falando, quero ver se vou na Expo Flora nesse fim de semana para ver umas florzinhas. Lá é lindão. Ai, gente, eu também quero ir. Inclusive, ganhei um convite da minha amiga Rebequinha, tá? Bom, Sistema FamaSul aqui falando, ó, dia 21 de setembro é o dia da árvore. As árvores reduzem as doenças das lavouras, melhoram o solo, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, melhoram a qualidade e a umidade também do ar, entre muitos outros benefícios. E aí, gente? Já plantou uma árvore? Já? Já deu esse check na lista da vida? Porque vocês sabem que isso é um dos itens também da lista da vida, né, gente? Eu já plantei a minha árvore, tá? Queria falar isso pra vocês. É sobre isso, tá? O AgroLink aqui ainda, com safra mundial, né, na temporada 22-23 de arroz, tem a primeira queda em 6 anos. Saiba a principal causa e a estimativa é que a produção mundial de arroz seja menor e o consumo maior. Isso impacta em preço principalmente, hein, gente? Já vou curtir aqui para a gente manter no nosso radar. Inclusive, ontem eu compartilhei com o Kleberson, né? Porque ele sempre traz as informações de produção de arroz também, lá no Rio Grande Amado. Tinha um quiz, gente, que falando, né, sobre a produção de arroz, qual é a origem, né? A origem é a Ásia, o arroz foi trazido para o Brasil pelos portugueses, e aí tinha qual é a diferença, né, do arroz integral, o arroz normal, o arroz branco que a gente conhece, e tinha um outro arroz também lá, aí tava falando que era, na verdade, só o beneficiamento depois, né, o processo que ele passa depois da colheita, enfim, várias informações muito legais também, eu até compartilhei com a Rebs pra gente ver isso também, tá? Deixa eu ver o Marconi falando, aqui tá com o tempo fechado para chover hoje, em Paraupebas para ligado na live, gente. Exatamente, Marconi, inclusive hoje tem previsão de chuvas aí para o Pará, tá? É isso. Bom, a gente tem Farm Futures, tem Portal DBO aqui, ó, falando de, vamos lá, informações aqui, ó, grupo CRV. A gente tem o AgroLink ainda falando de laninha versus milho. Laninha força a antecipação da semeadura do milho, mas eu não quero falar muito sobre isso, tá, gente? Porque o hype de hoje é justamente essa previsão de laninha. Vamos entender um pouquinho mais o que pode acontecer, qual é a previsão também até para o próximo ano, tá? Só vou curtir aqui. A gente ainda tem CNA divulga sumário aqui, ó, falando da China também. Vou curtir para a gente manter no nosso radar. E primavera começa na próxima quinta-feira, dia 22. Amanhã, né, gente? Amanhã, e esse tempo estranho aqui com chuva e temperatura mais baixa no interior de São Paulo. Vou curtir também. Farm Futures, falando de fatores que estão movimentando o mercado nesse momento. E aí, gente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Brasil, China, Ucrânia, Rússia. Por quê? A gente tem início do plantio da soja aqui no Brasil, né? Nova safra, o mercado está olhando. Na China, a principal preocupação é com a demanda, né? O que vai acontecer com a demanda da China também. E a gente tem o conflito entre Rússia e Ucrânia voltando aí ao nosso radar, inclusive fazendo os preços do trigo dispararem lá no mercado internacional, tá?
Vou curtir aqui também para a gente manter no nosso radar. E só para a gente fechar aqui, vamos falar do portal DBO, porque faz tempo que a gente não fala do mercado de boi, né? Em pleno período de entre safra, a cotação da arroba do boi despencou R$ 20 ao longo de agosto, saindo de R$ 308 para R$ 288, tá, gente, aqui no estado de São Paulo. Na reposição, a gente tem um recuo de preços menor, exceto na Praça Paulista, que teve queda acima de 10% no preço do bezerro e garrote também, tá? Vou curtir aqui só pra gente manter no nosso radar e não esquecer de falar também de mercado de boi gordo, que é super importante, né, gente? É isso. A Rebs tá me falando, ó, vem primavera, mas vem com temperaturas mais quentes, por favor. Gente, bora dar o nosso giro das notícias aqui, ó. Pronto, vamos falar aqui de clima, então, e de laninha, que é o que tá no nosso hype também, né? A gente tem aqui, ó, o fenômeno climático laninha tá bem estabelecido este ano e deve prosseguir no ano que vem, tá? Então já fica aí no radar. Embora de forma um pouco mais moderada, disse o consultor climático e meteorologista Francisco de Assis Diniz. E aí ele estava participando da live, né, que foi promovida pela CNA, e aí o tema a gente tem perspectivas climáticas também e de mercado para a primeira safra do ciclo 22-23, ó. Segundo o nosso especialista, então, com base em dados climáticos norte-americanos, existe essa probabilidade de 82% de manutenção de laninha, tá? No último trimestre, agora desse ano, de 2022, de 75% entre novembro de 2022 e janeiro de 2023 e de 60% entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, tá? Ou seja, a probabilidade para a ocorrência de laninha neste início de primavera, né, que começa amanhã, e também no início do ano que vem, o que mostra não ser uma coisa tão boa para o sul do Brasil, segundo ainda o especialista. Em decorrência do fenômeno climático Laninha, que provoca um resfriamento das águas do Pacífico Equatorial e, consequentemente, reduz a ocorrência de chuvas no sul do Brasil. Pode haver quebra, né, de produção em 2022, 2023, como houve no ciclo 21-22. Na safra passada, conforme informações de Diniz, na mesma live, as perdas na produção de soja no sul somaram 23,4 milhões de toneladas. Na Argentina, as perdas foram de 6 milhões de toneladas e no Paraguai, algo em torno de 4 milhões de toneladas também, né? Gente, é só uma informação para a gente manter também no nosso radar, mas o produtor também... Ó, o Genésio quer saber do clima aqui, né? Mas, e aí a gente tem que ficar atento também a essas informações, porque tem essa previsão já de continuidade aí, né, de manutenção de laninha de forma um pouco mais moderada, mas ainda tem essa previsão. E como a gente sabe, laninha, menos chuvas também no sul do Brasil, mais chuvas na região nordeste, mas já fica aí um alerta, né, porque pode ser que aconteça às vezes um veranico, enfim, e aí a gente pode ter algum impacto em relação à produtividade das lavouras. É só mais um fator para a gente continuar acompanhando também bem de pertinho, tá? O Genésio perguntando como é que vai ser o clima nesse final de semana em Auriflama, São Paulo. Vamos ter que pesquisar essa informação, hein, Genésio? Porque eu vou falar para você, o que está indicando ainda, a gente tem algumas previsões de chuvas para o estado de São Paulo ainda nesse final de semana, tá? Mas vou procurar essa informação para a gente trazer aqui na Daily, tá? E o Jax já está preocupado, gente. Vamos manter tudo isso no nosso radar, tá? Vocês vão me contando também como é que tá o clima aí na região de vocês. Gente, é isso pra gente começar essa quarta-feira. Vocês se cuidem, tá? E não esqueçam, se gostaram desse conteúdo, é só curtir, comentar, compartilhar. Um beijo pra vocês, boa quarta-feira e a gente volta amanhã com a Daily, tá? Beijo, tchau!